Pode chegar, pode chegar, pode chegar, porque está sim no ar mais um A Alma do Negócio. Esse programa feito com muito carinho para você. Você que é líder, você que é empreendedor, você que está decidindo sair de CLT para montar o próprio negócio, você que quer ser um ser humano melhor. Eu sou o Leandro Campos. Eu sou o Léo Campos. Minha dupla sertaneja aqui, o cúmplice das minhas loucuras empreendedoras. Eu sou dele também. Meu irmão, é um programa com muito amor envolvido. Muito amor. Você já veio de vermelho, né? Eu já vim de vermelho porque hoje eu estou exalando amor, estou exalando carinho, paixão. Ih, rapaz. Você vai ser pai? Não. Ah, travou, hein? Travou. É que ele tá anunciando essa cor vermelha de amor, paixão, porque a nossa convidada veio também de vermelho. Eles combinaram para me deixar... vou deixar você diferente, a gente senta na mesma direção e a gente fica, né? Mas o papo de hoje qual é? Você sabe qual é, não? Qual será o papo de hoje? Qual será o papo de hoje? Eu hoje? acho que tem a ver um pouquinho com a gente também. Tem a ver também. A gente vai falar como a gente consegue harmonizar relacionamentos dentro de empresas familiares. Meu Deus. Ô, louco. Será Cara, que eu dá? tenho algumas histórias para compartilhar, viu? É? De algumas experiências que a gente tá tendo aí nos nossos trabalhos que eu vou colocar aqui na mesa, hein? Ó. Bom, vamos parar de frescura. Já abriu o Mate, já mostrou a nossa convidada. Obrigado, Mate. Cléo Alves, a psicoterapeuta mais incrível do mundo quando o assunto é terapia familiar. E aí, gente, anota esse nome, Cléo Alves. Já aproveita, já entra lá no Instagram. Como é que a gente acha lá, Cléo? É Cléo Alves, psicanalista. Psicanalista Cléo Alves. Não é fraca, não. Ela já veio no nosso programa, já deu um show de bola. Ela veio da primeira vez com o marido dela. Hoje a gente falou, cara, vamos desarmonizar esse relacionamento? Eu quero só a Cléo hoje. Gratidão, Cléo, pela sua presença. Gente, primeiro de tudo, eu sou imensamente grata de estar aqui novamente. O primeiro podcast que eu fiz parte foi de vocês. Ah, é? Depois ficou estrela e não parou mais, né? Mas assim, foi, né, a minha primeira vez foi aqui, nesse lugar incrível, nessa energia que é fabulosa. E tá aqui novamente só enche meu coração de alegria. Pra gente conversar um pouco, né? E mostrar para as pessoas o quanto, né, é possível a gente resolver conflitos, né, dentro do processo, tanto de família quanto empreender. Meu Deus. Estar em família é conflituoso. Empreender também é um processo assim. Mas é muito possível a gente resolver isso de uma dinâmica leve, tranquila. Eu particularmente acho que esse é um dos maiores desafios que a humanidade tem, que se chama relacionamentos. Você pode ver, todos os conflitos que existem na sociedade têm a ver com relacionamentos. A minha visão é diferente da sua, o meu costume é diferente do seu, e aí ninguém baixa a guarda para poder se relacionar de forma mais harmônica, mas isso eu acho que se aprende dentro de casa, ou não? A lidar com relacionamentos. A gente deveria aprender dentro de casa. Só que não, né? Só que, infelizmente, né, o que a gente aprende não é que resolve os nossos processos. Na realidade, a gente assiste muita coisa, a gente percebe muita coisa e traz para o nosso dia a dia. E com essa percepção, a gente acaba tentando resolver os nossos conflitos, achando que é uma forma adequada. Sensacional. Mas buscar conhecimento de fato. Quando eu entendi, Léo, que se relacionar, né? Eu preciso aprender a fazer isso, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar. Foi quando mudou a minha vida completamente. E quando mudou até o meu processo dentro da minha casa, com os meus filhos, com meu marido. Quando eu decidi me aprofundar no assunto. E não adianta a gente ter preguiça, Não né? adianta. Não Tem adianta. que mergulhar e, como eu costumo dizer, bota a mão na meleca. Exato. A gente fica exato. fugindo de sentir essas coisas. Tem que botar a mão no cocô mesmo. Se você quiser resolver conflitos, quiser ser uma pessoa melhor, tem que fazer isso. Cléo, deixa eu aproveitar. Eu queria que você fizesse um apanhado geral da sua... Brevemente contar para quem está assistindo pela primeira vez você aqui, sua jornada, como é que você se tornou
psicoterapeuta, né? Conta aí, como é que chegou foi? Até aqui, Psicanalista, né? Eu estava lembrando agora, na hora que você falou, que tem várias histórias sobre o processo dessa dinâmica, né, de terapia familiar. O meu TCC, que eu me formei, a minha primeira, né, formação é de administração de empresa, e eu lembrei agora que o meu TCC foi sobre, né, você empreender em família. Ah, você tá de brincadeira. Eu vou tirar uma foto e vou mostrar para vocês. Que incrível. E que coisa incrível, né? Como a vida da gente ela vai mostrando, né, todo o processo quando a gente decide olhar, né, e ter coragem de encarar a nossa vida. Muito. Que quando você fala assim, Cléo, faz um breve resumo, né? Olha para sua história, o que te trouxe até aqui? Automaticamente a gente vai se colocando dentro do processo da vida, mas se a gente não toma as rédeas dela, a gente não vai para onde a gente deveria estar. Verdade, a gente desvia da nossa essência, dos nossos caminhos. E outro dia eu escutei uma frase que assim me impactou muito e fez com que eu pensasse, né, o que de fato me trouxe a esse processo de trabalhar com famílias, né? Eu ouvi uma frase que fala assim: aonde está a sua dor, ali está a sua missão. E eu achei isso tão profundo e tão verdadeiro, porque aonde está a dor de vocês? A nossa dor está em a gente ter quebrado uma empresa lá no passado e passamos muita dificuldade, Sim. né, Leozinho? Essa é uma das grandes dores. Qual que é a missão de A vocês? nossa missão é ajudar as pessoas a terem equilíbrio e resultado nas suas empresas, nos seus relacionamentos, E o empreendedores. que você está falando faz muito sentido, que a gente leva esse conceito nos nossos trabalhos. Toda vez que a gente vai auxiliar um empreendedor, uma empreendedora, né, a gente primeiro procura entender qual é a dor dela, ou quais são as dores dela e qual é aquela dor que está fazendo ela abrir o negócio ou criar aquela ideia que ela está criando. Porque ali vem a inspiração, ali vem a chama. E a força, né, para você de fato mostrar para o mundo, né, o que a gente quer com tudo isso. E quando eu comecei a pensar, né, a todo o meu processo, uma história que quando eu olho uma menina que perdeu a mãe aos 9 anos de idade. Uau. E ficou andando de casa em casa, porque assim, eu já tinha um pouco de consciência, a gente pensa que não, mas uma criança de 9 anos, hoje eu consigo olhar e ver que era só uma criança. Sim. Após um grande processo terapêutico, né, de entender, de acolher essa criança, mas eu já tinha consciência que eu não podia dar muito trabalho. Eu tinha que ficar um pouco na casa de uma tia, um pouco na casa de outra tia, e tinha que dividir esse tempo porque eu não podia dar muito trabalho. Você era uma nômade familiar. E, assim, ó, e o que falta no ser humano, né, quando ele não tem esse processo, né? Falta o pertencimento. Eu me sentia muito solta, muito solta. E nesse processo todo, eu fui para relacionamentos extremamente puxados, pesados. E na dinâmica toda, quando eu olho para minha criança e quando eu escuto alguém falando assim, olha, está acontecendo alguma coisa, e aquele casal tem uma família. Eu olho muito para o casal, mas o que mexe comigo, de fato, é a criança. É o impacto na criança. É o impacto na criança. O que me movimenta para fazer o meu trabalho, para, né, me dedicar quando chega um casal, né? E que eu entendo que o casal ele não quer o divórcio, porque se ele estivesse ali procurando o divórcio, eles não estariam. Já estava ali na frente do juiz, não na frente da especialista. E é muito engraçado, né? Independente do caso que chegue, porque a pessoa pensa assim, o meu caso não tem solução. É irreversível. Né? Inclusive um caso que eu ainda estou atendendo, que é de um moço que ele é usuário, né, de cocaína dentro de um processo muito sofrido. Dentro da concepção deles, assim, não tem solução. Mas quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a se aprofundar, a gente percebe que tem, porque eles não querem destruir a família. Porque eles entendem que tem uma pessoinha ali, né, que depende desse processo. Isso é uma coisa que mexe muito comigo. Muito. E aí eu vou pesquisar, eu me dedico. Graças a Deus, eu acredito que comigo existe um processo espiritual muito grande. Não teve nenhum casal que seguiu comigo no processo que, tipo assim, ó, esse casal aqui, eles decidiram não continuar juntos. É? Até hoje, nenhum casal que passou por mim, eles decidiram pelo divórcio. E eu imagino que deva ser uma época delicada para isso, né? Porque como a gente está vivendo naquela época assim, não, descobri que não dá certo, separa, descobri que não sei o que, separa, né? É tudo muito prático, muito né, Léo? prático, fácil e
E tem essa questão também da competição entre o homem e a mulher, né? Ou a competição entre casais, né? Que é um processo que a gente precisa trabalhar muito. Se a gente não toma, né, cuidado com isso, a gente entra num duelo, a gente sai de um relacionamento e vai para um duelo, e aí fica um processo extremamente puxado. E sim, a gente está vivendo um momento muito delicado quando a gente olha para o processo de família, quando a gente olha para essa dinâmica de empreender, porque o que a gente enxerga o tempo todo, né? O que o tempo todo, até mesmo a mídia fica mostrando para a gente, é muito mais fácil separar, né, dá menos trabalho. E quando a gente se aprofunda de fato, pelo contrário, sobretudo quando a gente tem crianças, quem passa por um processo de divórcio, né, e eu por experiência prática posso afirmar isso, né, com criança, é um processo extremamente dolorido, trabalhoso, que você tem que fazer toda uma estrutura e trabalhar muito internamente, sair do processo egóico que a gente carrega, né, esse ego que domina a gente se a gente não toma conta e acaba destruindo muita coisa. E eu acho que a nossa fala aqui não é, como posso dizer, naquele conceito vanguardista, não, temos que preservar a família a qualquer preço. Não é nesse sentido. O que a gente está falando... Temos que ser felizes a qualquer preço. Isso. Exato. Muito pelo contrário. Uma coisa assim que dentro do meu processo a gente estipula, quando eu vou começar o trabalho, um acordo. A gente vai trabalhar e vai se dedicar para fazer dar certo. Porque todo mundo tem que ficar bem. Né? Eu tenho que ficar nesse casamento. Não é que eu tenho. Se eu decidir ficar nesse casamento, eu vou ficar bem. Eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz. O meu parceiro precisa estar bem, precisa estar feliz. Quando a gente vai fazer um trabalho olhando para esse propósito, porque eu vejo isso como um propósito, é um processo transformador. Muito. Você não tem que ficar no relacionamento. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, ai, Cleo, mas quando é relacionamento que tem agressão, que é um processo... A gente está falando de um caso muito extremo. Lógico. E, assim, eu acho que a vida em primeiro lugar. Sem dúvida. O respeito, em primeiro E assim, lugar. e nenhum relacionamento pode estar acima da vida de uma outra pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado. Graças a Deus eu nunca peguei um caso assim. Não, ainda não. Ainda não. Mas tá né? preparada, foi capacitada, né? Uma coisa muito legal na sua fala, que eu acho que a gente tem que reforçar aqui, é o quanto o relacionamento ele é afetado pelo ego, né? Muito. E a segunda coisa que eu preciso compartilhar com vocês que estão nos assistindo, a maior parte das empresas que o nosso país tem são empresas familiares. E quando você, em nome de uma empresa, de um negócio, você compromete toda uma estrutura familiar, no sentido, eu digo, comprometer não é contar com a estrutura, aí é legal. Mas comprometer de deixar relacionamento para lá, deixar de cuidar dos filhos, deixar de cuidar de si mesmo, aí é o começo da ruína. Não tem nenhum negócio que vale a pena você investir se você está abrindo mão de filho, de família. Por dinheiro nenhum vale isso, né, Cléo? Absolutamente. Olha a experiência que eu tive. A gente foi fazer um trabalho na Venezuela, isso em 2012, mais ou menos. E a gente estava na fábrica, não vou falar de qual empresa que tinha lá, não tem mais, fechou. E a gente foi todo um trabalho de comunicação, de consultoria, entender o público e tal. De repente eu estava olhando na área de serviço lá, eu vi o pessoal andando fora da faixa de segurança. Eu perguntei para o supervisor, falei, cara, aquilo ali pode? Ele falou, não pode. Ele falou, mas eu tenho que ter um jeitinho para mandar aquela pessoa fazer o que tem que fazer. Foi por quê? Falei assim, devido ao regime que a gente vive aqui no país, eu não consigo demiti-lo, ele não consegue ter esse peso. Poder. Então eu tenho que arrumar um jeitinho para conversar com ele. Fora que assim, a única pessoa que consegue segurar ele dentro do trabalho é a família dele. Falei, como assim? Porque tem casos aqui que o marido não quer trabalhar porque não deixam mandar embora, então ele falta mesmo, né, sobre aquele tipo de regime. E aí eu tenho que ligar para a mulher fala assim, eu já sei, meu marido não está querendo trabalhar, pode deixar, eu vou conversar com ele. Ela que dava um jeitinho do marido ir trabalhar. Uau. Então a importância da família para incentivar aquele indivíduo a trabalhar ou não, né? Tá em casa. Tá nessa estrutura, né? E olha só, né? Você percebe a sabedoria dessa esposa, né? E o quão
né? E quando a gente fala de relacionamento, gente, a gente precisa aprender a olhar isso, né? Que relacionamento é isso? É eu enxergar a sombra do outro, conhecer a sombra do outro, saber lidar com a sombra do outro. Ela percebeu, né? Com certeza ela já conhecia esse processo do marido, e quando a empresa ligava, olha só, eu sei como lidar com isso. Cara, isso é incrível. E aí, quando a gente fala, né, sobre empreender em família, sobre trabalhar em família, eu sinto que existe uma crença, né, muito pesada de que é ruim trabalhar com o seu parceiro, com o cônjuge. Ou uma coisa ou outra, né? Ou uma coisa ou outra, ou, sabe, não vai dar certo, a gente vai brigar muito. E eu sinto isso como um negócio assim, eu comigo, Cléo, cara, não é desse jeito. Não precisa Não ser assim. Não precisa ser dessa forma. A gente precisa aprender a olhar da forma certa. É trabalhoso? Tudo é trabalhoso. Sem dúvida. Eu trabalhar com meu marido, eu trabalhar com outra pessoa, é muito trabalhoso. Mas sabe por quê que a gente acredita que trabalhar com o parceiro, aquela pessoa que a gente sabe que ama a gente de forma incondicional, é mais trabalhoso? Porque eu consigo descarregar nela, sem filtrar, toda a minha raiva, pela intimidade, toda a minha frustração, todo esse processo, eu desloco nela sem medo nenhum. Agora, quando é com alguém que eu não convivo, que eu não conheço, eu filtro, porque eu não sei como que essa pessoa vai reagir. Eu não conheço o amor dela por mim, mas o amor dessa pessoa aqui, né, que a gente acredita que está mais próxima, a gente conhece. E de forma, às vezes, inconsciente, a gente acaba fazendo, porque a gente não tem o conhecimento. Eu estou deslocando aqui porque eu sei que ele me ama. Por mais que eu saiba que vai haver um conflito, mas eu não filtro como eu vou falar com ele. Então a gente poderia falar que a intimidade dentro de um ambiente familiar, dentro de uma empresa familiar, ela é prejudicial? Nesse sentido? Se a gente for olhar se a pessoa não tiver essa maturidade, sim. Mas quando a gente fala de intimidade, eu sempre vejo por um lado muito construtivo, sabe, Léo? Porque assim, ó, se eu tenho intimidade com meu marido e eu sei como que ele funciona e eu tenho respeito por essa intimidade, eu não vou simplesmente soltar as minhas frustrações nele. Eu vou chegar nele, eu estou dentro do processo de trabalho, como se eu estivesse falando com qualquer outra pessoa. Mas o que é mais bonito em tudo isso é que essa intimidade vai fazer a gente chegar muito longe. E as pessoas não enxergam isso. Não! Isso é desesperador. E a intimidade que a gente trabalha, ou geralmente vê, é aquela intimidade que invade a liberdade do outro. Né? Que não é intimidade, né? Tudo menos intimidade. Porque eu acho que a intimidade verdadeira, especialmente em empresas familiares, é aquela que vem com empatia. E a gente já sabe, já foi falado por vários especialistas aqui, que empatia não é se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro só cabe ao outro, né? Mas é ter um pouco de compaixão, né? E empatia é o quê? O amor em movimento, né? Eu estou movimentando o meu amor pela outra pessoa. E quando a gente olha para esse processo de intimidade, né? E se você traz isso como força dentro da sua empresa, e eu falo muito porque que eu vivo hoje, né? Sanderson, né, a gente trabalha o tempo todo ali conectado, ele está o tempo todo ali me mostrando, amor, o melhor caminho é esse. A gente teve que alinhar muita coisa, porque existe perfis diferentes. Eu aprendi isso com vocês. Isso foi fantástico dentro do nosso desenvolvimento, tanto como casal, né, dentro do nosso processo profissional, mudou muito. Eu entendi qual é o perfil dele. E quando a gente entende isso e a gente alinha, porque o meu perfil e o dele são completamente diferentes. Eu sou muito mais mãe, eu sou muito mais acolhedora. Eu procuro num processo assim, eu vou entender. O Sanderson não, é papo reto. Mas isso dentro de um negócio é positivo, Cléo. Porque você imagina se fosse 2 papo reto, ou se fosse 2 acolhedores. Então, quando você monta uma empresa, quando você empreende junto, porque eu entendo que o Sanderson ele é seu sócio num business e tem os outros negócios dele, né? É assim que funciona hoje. E para ele é uma escola estar do lado de uma pessoa que também, às vezes, ao invés de chegar botando os 2 pés na porta,
Fala assim, calma, bota a mão na fechadura, vê se está aberta, se não estão segurando do lado de lá. Isso para quem empreende, você que está nos ouvindo aí, isso é extremamente importante. Complementariedade. E é o ego que pede para não ser complementar, porque você quer ficar nos seus afins. Então eu gosto de gente papo reto, aí você só se junta com papo reto. Ah, eu gosto de gente isenta, aí só se junta... Cara, uma coisa é você vibrar na mesma frequência. Outra coisa é você se amar tanto que só permite o seu rol de amizade só você. Né? Só você. E esse processo é altamente destrutivo para tudo, né, Lê? Porque assim, ó, quando a gente deixa o nosso ego tomar conta da gente, cara, é um caminho... Judiação, né? Terrível, porque você se perde. E hoje o que eu percebo no nosso processo de cumplicidade, né? Às vezes eu tô, amor, o que você acha? E assim, qual que é o processo? Amor, você precisa ser mais firme com isso. Até mesmo na administração da clínica, a gente tem funcionários, como que funciona? Se deixar, a Cleo deixa fazer tudo, né? Não, tá tudo bem. Amor, como, né? Estrutura isso aqui. Aqui você precisa ter uma postura diferente. E aí a gente vai trocando esse processo. E hoje o Sanderson, ele aprendeu uma coisa que eu admiro muito nele. Quando ele percebe que ele está nesse processo muito mais elevado, ele até... Amor, vou compartilhar uma fala que eu quero falar com o cliente, com você. Você acha que se eu falar assim... Olha que legal. Olha isso. Isso chama-se inteligência emocional. E eu vou ter que usar um pouquinho da minha inteligência racional, não emocional, para pedir um breve intervalo. Mas a gente volta já, porque a gente tem que rodar comercial e tudo mais, né, meu irmão? Te volta já, não? Tá gostando do papo ou não? Muito. Fica com a gente. Como harmonizar relacionamentos em negócios familiares? É um baita desafio, por isso, se você está nos acompanhando aqui, sabe que estamos com a nossa querida Cleo Alves, especialista, terapeuta, quando o assunto é relacionamento familiar. É isso, Cleo? É isso. Apaixonada. Eu amo isso, isso alimenta a minha alma. Que delícia. É muito bom. Ô, Cleo, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa. A gente estava falando sobre o ego, né? O que a gente vê muito dentro das empresas familiares é que muitas vezes tem uma certa infantilidade. Eu vou usar essa palavra. Se é isso, você me corrige, tá? Posso estar sendo meio pesado. Eu sinto que às vezes relacionamentos em negócio entre familiares peca na infantilidade. Aí parece briga de irmão adolescente, é tudo marmanjão com 50, 40, 30, 60 e tá brigando como se estivesse em casa. Todo mundo querendo atenção. E aí, Quem é que a gente chama mais atenção? Como é que a gente harmoniza um negócio desse? E como lidar com isso, né? Como trazer essas pessoas para o processo da maturidade? Boa! Maturidade não tem nada a ver com idade, né, minha gente? Seria incrível se a maturidade caminhasse de acordo com a nossa idade. Mas trazer a pessoa para esse processo não é algo tão simples. Né? Porque a pessoa primeiro ela precisa se olhar, se permitir. Será que eu tô nessa fase, né, infantilizada? E as pessoas elas têm dificuldade de aceitar, né? E aí quando eu não consigo olhar, porque eu estou presa dentro do meu ego, o eu que toma conta, mas como assim eu estou fazendo errado? Como assim eu estou discutindo? Né? E a pessoa está ali o tempo todo brigando, né? Porque eu preciso estar numa posição, e sobretudo se é relação de irmãos, que é um processo de muito caos, quando não tem essa harmonia. Quem que tem mais o poder dentro do processo? Harmonizar isso, ele pode parecer complexo, mas não é, Lê. Porque quando a gente decide e quando a gente olha para um processo, eu quero olhar para a empresa como nosso propósito, como nosso legado. A partir do momento que as pessoas assumem essa postura, some o ego. Porrada. E isso some o ego. Some o ego, porque eu acho que você volta no coração que pulsa, que é quem fundou, porque a gente está falando de empresas também, que às vezes está em terceira geração, quarta geração. E a gente sabe, o Leonardo sempre comenta que a própria ONU tem uma pesquisa aí que diz que a quarta geração, começa na terceira, mas a quarta faz virar pó o império que se criou de empresas familiares. Né? Porque, imagina, né? Aquela energia inicial ela vai se perder ao longo do caminho, né? Porque vai virar a terceira geração. Quais são os acordos que a primeira geração fez que essa terceira geração não está nem mais olhando? O que impulsionou, não tem acesso.
né? Porque hoje a terceira geração, de uma certa forma, ela pode escolher se ela quer ou não quer isso. A primeira geração que começou a construir, ela não teve escolha. Ela só seguiu o fluxo. E quando você não tem maturidade, porque eu acho que essa é a palavra para a nossa vida. Eu acho que para o relacionamento é a palavra maturidade. Se a gente não entender, não compreender que não é de propósito, não é contra você, você nunca vai chegar na maturidade. Você sempre vai ficar no dodó e não, é porque você está tentando me falar, você está tentando... Cara, ok. Às vezes a gente não tem as melhores palavras para se comunicar. Mas você não pode falar que eu tentei fazer isso. E é uma coisa que a gente escuta muito, né? Todo mundo fala, mas eu já tentei de tudo, mas eu já fiz de tudo. E às vezes, né, eu até levo para uma brincadeira quando o casal chega assim, mas a gente já tentou de tudo. Eu falei, não tentou não. Vocês não tentaram ainda comigo. Você fala, é isso aí, pronto. Vocês não tentaram ainda. Vamos, né? A gente, é muita loucura a gente vai falar, eu já tentei de tudo. Existe tanta coisa que a gente não conhece e que talvez poderia ser base, estrutura, para a gente resolver um processo interno. Então eu acho muita loucura a gente falar que já tentou de tudo. É muita arrogância. É um processo muito puxado. Eu já tentei de tudo. E em comunicação é isso também, né? Pode falar, Cláudia. E aí é só, quando a gente está no tentei de tudo, a gente está presa no ego. Por quê? Porque eu não quero me movimentar, eu não quero mexer. Porque o tentar mais uma vez, o olhar para essa oportunidade, sou eu. Aí eu tenho que me mover, eu tenho que olhar. E aí eu tenho que mexer no meu ego. As pessoas não querem olhar. As pessoas têm dificuldade. Cléo, o que um líder ou um dono de negócio que teve na sua infância um problema de pertencimento pode ter de problemas na condução, né? Vou falar até mesmo pelo que eu enfrento. O processo do pertencimento, né, como o próprio Bert fala, né, é a necessidade primária do ser humano. Se eu não receber isso, eu não tenho uma estrutura, eu não tenho força, eu não tenho comando. Eu me sinto eu tenho muito medo, eu sou uma pessoa insegura. Por mais que você tá ali trabalhando, por mais que você veja que a pessoa tá ali tentando, que você vê que é uma casca, você faz assim... Tá frágil, né? Tá super frágil. Às vezes a pessoa pode ir para um processo de arrogância e prepotência muito grande, porque daí ninguém tem acesso. Para eu parecer ser. Exato. E aí ninguém vai descobrir a minha fraqueza. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tomo muito cuidado quando a gente vai olhar para qualquer processo, né? O que está por trás desse ser humano? Então uma falta de um problema de pertencimento pode existir líderes agressivos? Com certeza. E também pode existir um processo muito amoroso. Eu acho que é um processo... É difícil a gente falar, não, é isso aqui. O resultado é esse, né? Seria... Mas o que desencadeia é a polaridade, talvez. E aí, talvez, assim, tudo num processo muito adoecido. Né? Se eu sou um líder que eu não tenho um pulso forte, que eu não tenho uma dinâmica de direcionar os meus liderados ali com uma forma de estrutura bacana num processo inseguro, isso vai falir, isso vai levar a minha empresa para um lugar que eu não quero. E se eu for um líder muito duro, com a mão muito pesada, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou criar os dois criam ambiente adoecidos. O segredo sempre é o caminho do meio, né, Cléo? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Acho que a busca da humanidade é o equilíbrio. Mas eu acredito muito que na busca pelo equilíbrio é natural que exista o desequilíbrio. Né? Aquela coisa de você ser uma sinusoide, né? Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Acho que está tudo certo. É que tem pessoas que realmente se apegam naquela adrenalina de só sentir estar lá em cima e aí caem em depressão cada vez que os relacionamentos são abalados. Mas eu te fiz uma pergunta, só quero reforçar uma coisa aqui, que é a questão da maturidade. O Léo falou que essa é a grande, né, ou a maturidade ou a infantilidade, como eu já fui mais agressivo. Quando a gente precisa mediar um relacionamento que você percebe num casal que empreende juntos, que você percebe que eles estão melindrados pelo ego, pela infantilidade,
Como é que você faz o cara vir para real? Porque eu imagino que as pessoas, elas estão em momentos diferentes. Completamente. Tem gente que parece que você dá um peteleco, ele, entendi. Tem outro que você vai ter que dar estapear, né? E esse, ó, eu observo muito o processo e eu tomo muito cuidado. Quando eu vou trabalhar e eu percebi que existe um ego descompensado no casal, eu não faço essa sessão no casal. Eu faço essa sessão individual. Porque se eu fizer essa sessão no casal, automaticamente o outro vai pegar isso como uma arma. Afronta também, alguns podem pegar vai como elevar o ego do outro. E aí, ao invés de você equilibrar, você desequilibra. E aí, eu sempre faço sessões individuais, quando eu percebo. E aí, eu nunca faço só com um, para que não gere... Eu atendo o marido, depois a mulher, né? Ou vice-versa. E nessa sessão, a gente trabalha esse processo. A gente faz com que ele olhe, com que ele... né? Aí, ele vai me trazer todo o processo. E normalmente a pessoa enxerga, às vezes, no próprio falar da pessoa, e eu acho que o processo terapêutico é tão libertador por conta disso. Às vezes eu não preciso fazer nada. Às vezes, na forma como ela está me contando, ela já está se percebendo. E aí, o que a gente faz? A gente só, né, dá esse... Você percebeu, né? A forma como que você conduziu isso, né? O quanto isso foi puxado, o quanto isso foi pesado, o quanto isso feriu, né? Você consegue se colocar no lugar da pessoa, você consegue sentir e aí fazer a pessoa sentir, né? O que o outro sente. Esse é um processo assim transformador dentro das sessões. E acho que tem umas questões de você também visitar aquilo que aqueles impulsos lá atrás, quando tudo parecia ser perfeito. Porque nunca foi perfeito, né? A gente tem uma série de mecanismos aí que a gente vai colocando coisas embaixo do tapete e a gente não enxerga. E o convívio muito próximo vai desmascarando, né? Aí você fala, você nunca foi assim. Não. Muito provavelmente a pessoa sempre foi assim. O que acontece, que não quis enxergar. Eu que não quer. Se eu enxergasse, talvez eu não mergulharia no relacionamento. Deve ser um processo bem delicado, né? Pra gente... E é só... Todo o processo terapêutico, eu acho que em relação a tudo, a gente trabalha o processo da maturidade. Nós somos imaturos por natureza. Né? Todos nós temos a nossa criança ferida que está ali o tempo todo tentando dominar a gente. O tempo todo, se você não tem isso muito claro, se você não conhece esse processo, você está ali, às vezes entra num embate dentro de um processo ali, numa briga ali. Se eu não tivesse isso comigo, as minhas discussões com o Sanderson seriam inúmeras, porque eu percebo às vezes os gatilhos, alguma fala que mexe com esse gatilho, alguma forma como ele conduz. Às vezes, quando ele está muito duro, e eu fui uma criança que, como eu não tive esse processo de pertencer, ninguém foi duro comigo. Entendi. Você ficou vista como uma coitadinha. Não, era coitada, e eu já me colocava nessa posição, então assim, ninguém nunca me chamou atenção, ninguém. E aí, quando ele vem desse processo, quem que vem? Quem que quer vir aqui? Essa criança, que já vem com aquele mimi, sabe? Aquele processo. Você viu como você está falando comigo? Aí eu paro, respira, você é adulta. E aí o tempo todo eu me coloco nesse processo. Eu preciso estar em estado de alerta. Cleo, você é adulta, postura de adulta. Como que uma adulta resolve isso? Nossa, que fantástico. E é interessante você estar falando, porque a maioria das pessoas, quando a gente vai falar, uma menina pobre... que perdeu os pais cedos, né? Que automaticamente no cérebro de todo mundo fala assim, não, ela é forte. Ela Uau! Não é? Ela é forte. E daí o que você está querendo dizer é que assim, o efeito dentro de você foi diferente. Porque como você teve que se virar, se virou sendo, entre aspas, vítima ou mimizinha. Vamos pensar assim. Vítima. Eu tinha dó de mim. Olha que louco, cara. E isso deve gerar para o empreendedor, gera para o empreendedor aquela sensação de o mercado mudou, por isso que eu não dei certo, fulano me traiu, por isso que não sei o quê, porque o mundo passa a ser culpado por seus resultados. Não, porque meu irmão na empresa, ele sempre foi o queridinho da mamãe e por isso que a empresa está desse jeito, porque deixou fazer tudo o que quer e vira um caos.
um caos primeiro interno, né, emocional, desse processo de quando a gente não olha para isso, quando a gente tem medo de assumir. E hoje o que eu percebo que as pessoas têm medo de ser adultas. As pessoas não querem a responsabilidade de ser adultas. E aí, quando você está nesse processo do trabalho terapêutico de casal, do trabalho terapêutico de olhar para o processo de empreender, é o tempo todo, né, um jogando a responsabilidade para o outro, é um jogo. Até a escolha de empreender é um processo de trabalhar a maturidade. Com certeza. Eu sou responsável por mim. Eu sou responsável por aqueles que estão... É um trabalho muito forte de você buscar a sua força interna, né, de fazer o que você gosta, o que você quer, o que você acredita. É um processo terapêutico. E é só que quando a gente aceita estar no estado que a gente está, porque hoje a gente está adultos, quando a gente aceita isso, é um processo muito libertador, porque só aí você acessa a sua força. Porque adultos podem fazer muita coisa. Adultos fazem dinheiro. Criança não pode fazer dinheiro. Criança ganha, né? Criança tem muita limitação de tudo. Criança não pode nada. E quando a gente acessa isso de uma forma madura, de compreensão, você consegue acessar o seu potencial. Hoje, quando eu me coloco nesse processo de postura de adulta, que eu me olho e que eu enxergo a profissional que eu me tornei, porque eu deixei de ser vítima. Porque eu saí desse processo de que, meu Deus, eu não consigo. Porque eu tinha um processo, a minha fala era, mas é porque eu perdi a minha mãe muito cedo. Depois estava tudo no tacho. E assim, tá, e daí? Ela vai voltar? Não vai. O que você pode fazer com isso? E aí, demorou, mas transformar essa dor em força foi uma decisão, né? E muito trabalho e busca de muito conhecimento para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Eu fico doido quando eu vejo um empreendedor falando, justificando a sua condição. Eu não sei se é porque eu também, talvez eu tenha sido criado... A gente é cheio de paranoias, né? Mas essa coisa de falar assim, é que é assim mesmo, é que fulano... Eu não sei Deus você. Quis assim. Cara, assume a rédea, né? Mas eu também entendo que tem pessoas que botar a mão na rédea e assumir é muita dor. Porque você vai ter que entrar em contato com as suas sombras. E se realmente aquilo que você falou, as pessoas fizessem nos negócios, seria tão melhor, cara. Eu olho pra mim, ao invés de ficar olhando no outro. Isso chama-se enfrentamento. Que é o que a gente, o tempo todo, tá fugindo, né? Para você olhar para você, você vai ter que fazer um enfrentamento muito grande. Quem que você vai enfrentar sem ter que responsabilizar ninguém? E aí? Uau! Existe essa infantilidade dentro da gente devido a alguns momentos na criação, os pais quererem colocar coisas de adulto em momentos que a gente é criança e querer que a gente seja criança em momentos que a gente tem que se tornar adulto. Eu acredito muito nisso, Léo, muito, muito. E se a gente olhar para nossas histórias, é muito o que acontece, né? O tempo todo. Mas o que a gente não pode, de jeito nenhum? Tá, eles fizeram o que eles podiam fazer, sim, mas graças a Deus hoje a gente vive uma geração que a gente tem acesso a conhecimento. E é uma coisa que eu bato muito na tecla, tá? Se eu tenho acesso a esse conhecimento, eu preciso trabalhar isso comigo. E eu sempre trabalho dentro dessa dinâmica. Antes de trabalhar nos meus pacientes, eu trabalho comigo. Por quê? Porque eu sei que funciona. E aí eu não me sinto insegura. Quando eu falo pro paciente, isso aqui eu consigo te ajudar, a gente vai resolver. A gente vai resolver. A não ser que a pessoa, de fato, não queira, porque daí não dá para você fazer o trabalho pela pessoa. Sim. E assim, quando a gente olha para nossa história e que a gente inverteu muito, né? No tempo que a gente tinha que ser criança, a gente estava aqui cuidando de irmãos. Porque sim, quantas pessoas, né, experimentaram isso? Né? Sei lá, irmão mais velho tendo que cuidar do irmão mais novo para os pais ir trabalhar, e aí perdeu esse tempo, e às vezes mulheres feridas hoje nesse processo que não querem ser mães
porque já foram mães. Não, e é forte isso, né? Porque é legal hoje a gente ter a oportunidade de ter acesso a tanto conhecimento. Tá aí na internet, tá aqui, tem a alma do negócio para você se deliciar, compartilhar, dividir, porque o que a gente está falando, empreender é terapêutico, né? Essa frase é 100% terapêutico. 100%, né? Se as pessoas entenderem isso, elas vão conseguir fazer o caminho de uma forma cada vez mais madura. E eu estando maduro, eu vou criar pessoas, crianças, também respeitando a sua evolução, o seu tempo, processo, né? o seu tempo. Eu vou administrar a empresa de uma forma também mais madura. Vou até poder aceitar a minha falha. Porque quem não aceita a falha não é o adulto, é a criança que um dia foi repreendida por alguma falha que ela cometeu. Porque não teve uma mãe ou um pai que falou, não, calma aí, respira. Qual o caminho que a gente sai dessa falha? Não, a gente acusa. Acusa. Quem foi que fez? Escolhe assim, né? Você ganha estrelinha se você vai bem, se não ganha, o cara põe um carimbo que a sala inteira já sabe, o cara tem dificuldade. Isso vai para os negócios, vai para a família, vai para as empresas familiares. E a pessoa, isso ecoa na vida da pessoa o tempo todo. Isso não tratado, né? Mas a gente pode falar que isso Sim, pode ser tratado. Pode ser né? tratado. Isso não tratado pode causar um impacto imenso, sobretudo na vida profissional da pessoa. Eu vejo muito que dentro dessa dinâmica de maturidade, talvez acho que para a gente fechar esse bloco aqui, deixar esse recado, talvez é você ter um exercício genuíno de pegar o seu conhecimento e aplicar para você. Porque tem gente que quer ficar ensinando todo mundo dentro das estruturas empresariais, familiares, e na prática, e eu vou te falar um negócio, se você é empresário, líder, empreendedor, se você não faz verdadeiramente aquilo que o seu discurso traz a todo momento, você criou uma fissura na gestão da sua empresa, das suas relações, que assim é irreparável. Porque tem gente que não abre a boca e o exemplo mobiliza tanto que ela é inquestionável. As pessoas, não é, Léo? Então tem muita gente que fala, não, mas eu falo. Eu sei porque quando a gente vai fazer mentoria, essas coisas, né, Léo? Às vezes acontece assim, de falar assim, ele fala, né? Você vê, o discurso é bonito, né? Quando você vai pegar empresas familiares, aí você escuta assim, o discurso é bonito. Você entrevistou fulano, aí você vê que a relação entre os irmãos, alguém tá... Não, agora pergunta na prática o que ele fez sexta-feira passada, quando ele foi na reunião de conselho, o que ele falou na frente dos outros. Aí você vê que a fissura tá porque o que o cara se vende não é o que ele entrega. E isso, credibilidade vai pro saco, né? E tudo é comportamento, né? Tudo. E ele tá vendendo o que ele gostaria de ser, né? É isso. Se eu pudesse ser isso, né? Ai. Muito bom, né? Esse papo com a Cleo Alves. A gente está nesse dilema com ela aqui, bombardeando ela de perguntas. Empreender em família, né, Léo? Empresas familiares têm diversos desafios. Você tem um negócio já é difícil. Você tem um negócio com a sua família, com o pai, com irmãos, é ainda mais desafiador. Mas não é impossível. Vamos para o intervalo ou não? Bora! Fica com a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta nesse bate-papo delicioso. E enquanto estávamos nesse intervalo aqui, eu peguei aleatoriamente. Eu falo que não tem esse negócio de aleatório, porque parece que o negócio vem pra gente. E eu vou ler um trechinho. Eu não quis ler para eles estavam proseando aqui. Eu fiquei lendo, né? Você chegou agora? Cleo Alves. Estamos falando sobre o desafio que é você harmonizar relacionamentos em empresas familiares. Não é fácil, não. Posso ler um trechinho? Opa. O livro é esse aqui, ó. Lê aqui, Cléo. Como é o nome desse livro? A Ciência da Felicidade. A Uau! Ciência da Felicidade. Eu abri aleatoriamente, marquei a página aqui para não esquecer. Pensamentos negativos e a crítica interna. Olha lá. Todos conhecemos a crítica interna, aquela vozinha que fica na cabeça, que está constantemente nos aborrecendo, dizendo que nossas ações não estão sendo bem feitas. Ela também é muito rápida para julgar e criticar. Por quê? De novo, volte atrás 100 mil anos. Imagine estar vendo a sombra de alguém caminhando em sua direção. Você tem que decidir rapidamente se é amigo ou inimigo. Obviamente, será muito mais seguro ficar na defensiva, presumir que é inimigo e preparar-se.
Então, Uau! é muito louco, né? Como a gente vê nos relacionamentos, e você estava falando disso no bloco anterior, essa imaturidade, o quanto a gente fica na defensiva e tem dificuldade de receber crítica, né? Esperando para atacar, né? Eu pego o que o outro falou, opa, vou usar a qualquer momento, né? Como arma, né? E o grande, né, eu acho que a grande sacada do processo para a gente se libertar disso é a gente aprender a entrar num conflito e entender que não tem como a gente se libertar do conflito, né? Porque estamos com seres humanos completamente diferentes. Então, assim, entender que o conflito faz parte, mas eu vou entrar para resolver. Não vou entrar para o embate, para a briga, e eu vou entrar para ouvir. Quando você entra num conflito para ouvir, e para ouvir de verdade, não para ficar só esperando o outro terminar de falar para você, né, preparar sua arma e ficar atirando, mas é por conta disso, mas sabe isso, por conta daquilo, mas... não, ouvir de fato, sabe, para entender o que o outro está querendo te falar, porque se a gente não escuta, né, a gente não recebe a mensagem. E o que você está falando tem muito a ver com a ferramenta que existe no mundo empresarial, que é o tal feedback, né? O fio de breque. Que as pessoas têm até um certo preconceito, porque assim, e o feedback a gente tem que entender que é para eu ouvir aquilo que o outro tem para me falar que eu preciso melhorar e não pegar isso como um processo ruim, como uma crítica, como algo pesado. Não, eu quero ouvir porque como adulta que eu sou, nesse processo de melhoria como pessoa, eu vou procurar melhorar. E esse processo a gente pode colocar em tudo na nossa vida. Em tudo. Em tudo. Mas eu sinto também, Léo, que você falou do feedback, eu acho que tem uma faca de dois legumes aí. Porque tem hora que a pessoa que está dando feedback para você, dentro, se é seu irmão, se é seu pai, que dentro da sua estrutura empresarial, né? Você vai ouvir aquilo carregando um histórico de broncas que o pai já te deu, das brigas que você teve com seu irmão. E aí, assim, é o que a Cléo falou, você nem ouve. A gente fala, né, que a amígdala cerebral tá lá dentro gritando, ó, perigo, estão me atacando, eu sei como é que é, ele sempre me acusou. E aí aquilo que a pessoa precisa ter, que é serenidade para receber e em prol do business, do negócio, do resultado. Porque não se trata da gente gostar de mim, tem muita gente que tem mais carinho por amigos do que por familiares. E tá tudo certo. Mas não se trata disso. Se trata de você ter harmonia para a empresa ter harmonia e os resultados aparecerem, né? Então fica muito na defensiva. Como é que eu baixo a guarda? E como, né, que você vai... Primeira coisa, eu tô indo para um feedback. Eu preciso entender e me colocar nessa postura de adulto que eu vou provavelmente ouvir coisas boas, né? Ouvir essas coisas não tão boas, aprender a absorver isso, porque isso leva um tempo. Às vezes, quando você recebe um bombardeio, né? Ah, nossa, Cléo, você foi maravilhosa nisso, mas isso aqui você precisa melhorar. E automaticamente, o que né, a mensagem fala, né? A gente vai se apegar naquilo que é ruim. E aí a gente precisa ter essa maturidade de não pegar isso e cair na armadilha. Mas, meu Deus, eu fiz tudo, eu me dediquei tanto e agora a pessoa ficou falando isso. Não. Postura de adulto. O adulto sempre vai aprender a olhar para a situação e achar o melhor caminho. Às vezes, né, a gente tem que tomar muito cuidado também, que às vezes a pessoa que veio dar o feedback com as feridas dela... Também tem isso. Por isso que eu falei a faca de dois gumes. Você trouxe o segundo gume. Às vezes a pessoa com a ferida dela, ela faz uma projeção imensa em você. E aí, somente na postura de adulto, a gente vai conseguir ter esse discernimento. Tá? Isso realmente é meu ou isso aqui é dela? Exatamente. Esse é um processo muito delicado. Parece assim até complexo, mas não é. Quando a gente aprende a olhar e quando a gente mergulha em uma coisa que chama autoconhecimento,
Eu sei quem é a Cleo. Então, quando o Leandro vem e falar alguma coisa, Cleo, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo. Cara, é verdade o que o Leandro falou. Eu realmente preciso melhorar. Mas eu sei que eu sou capaz de fazer isso. Eu sei que tem um caminho, eu sei que eu consigo, né? Eu sei que eu tenho as minhas qualidades, eu não vou só me apegar nesse processo aqui da sombra. Eu vou ter esse olhar. Porque eu consegui receber, eu me harmonizei antes, eu não fiquei presa, eu não fiquei com raiva de você. E a gente tem que tomar cuidado com os nossos sentimentos diante de uma dinâmica dessa. Porque se a raiva toma conta, eu não vou conseguir elaborar. Como que eu elaboro isso? Não vou elaborar. Eu sempre costumo falar assim, quando você vai falar, veja se você está escutando. Até o que você está falando. Porque eu acho que muitas vezes você fala assim, você está escutando? Me dá atenção, você está escutando? Não é o que você está escutando, o que está saindo da minha boca. É o que você está falando. Porque eu acho que esse conteúdo, quando a pessoa está querendo entregar para outra, se ela prestar um pouquinho atenção, ela vai limpar 50% o que é dela e os outros só 50% é o que você realmente está querendo para aquela outra pessoa. Porque às vezes a gente fica tão cego de querer falar, que a gente não escuta. E é uma problemática não saber escutar. E se o meu objetivo é melhorar em família, Isso. como empreendedor, eu também preciso entender que existe uma deficiência em mim e no outro, né? Um processo que não está concluído, porque há de eterno a gente evoluir e falar assim, cara, vou pegar o que é meu. Por muitas vezes, por exemplo, meu filho é atleta, né? E às vezes vinham os feedbacks, e aí, como ele tem um modelo muito racional, ele chegava pro tio e falava assim, ô tio, eu fiz tantos gols de cabeça, eu fiz tantas repetições, eu acertei tantas vezes, porque ele é todo estatístico. E o cara falou que eu não estou eficiente na minha... Então o Léo falava assim, então tá legal. Se ele observou isso, ou se ele está te falando isso, vamos pensar que ele se equivocou nisso. Mas qual é a mensagem que ele quer te trazer que ele não sabe te trazer? Ele está querendo te falar alguma coisa. Então vamos supor que não é isso que ele te entregou. O que será que ele está tentando te falar que você não está conseguindo perceber? Aí preciso pensar um pouco mais. Porque tem isso. Mas a pessoa vem e despeja, o que ele está tentando falar? Seja mais atencioso ou atento, ou demonstre mais, mostre mais para os outros que você está presente. Está muito low profile, né? Está muito discretinho. Então se coloque um pouquinho mais, estou aqui se precisar, estou disponível para ajudar vocês. Então às vezes tem coisas por trás que as pessoas não sabem te entregar, né? E na realidade, o grande problema de todos os relacionamentos é exatamente isso, né? A comunicação. Nem todo mundo consegue passar a mensagem que gostaria de passar. Minoria, né? E aí, se você não tem esse processo, e aí a gente volta de novo pro autoconhecimento, se eu não tenho essa maturidade, ele não está conseguindo me passar a mensagem, eu preciso olhar e me analisar aqui. Eu sei que não é isso aqui, porque eu pratiquei, porque eu me dediquei. Qual é a mensagem que está por trás disso? E aí, isso requer um processo de muita maturidade. Muita maturidade. Por quê? Porque a gente espera que o outro mostre pra gente o tempo todo. Por isso que o processo do feedback, até nas empresas, eu vejo que é um processo assim, que quando eu atendo alguém numa dinâmica dessa, a pessoa está num processo muito ferido. Por quê? Porque elas ficam o tempo todo, né, nesse processo de se cobrar, de não... E esperar que o outro entregue pronto. Tá aqui, é isso aqui que você precisa fazer. E como é difícil, nem sempre, né? É isso. E às vezes eu estou enxergando isso aqui em você, mas eu enxergo superficial. Difícil. Ô Cléo, uma perguntinha. Dentro do set, entre homens e mulheres, né? Existe muito, acho que aquele conceito de que a mulher ela busca muito mais autoconhecimento do que o homem, né? Mas quando chega o casal, o homem ou a mulher... Quem desiste mais fácil nesse processo? Uau! Se a gente falar para o processo de desistir... Desistir do relacionamento. Do relacionamento, não é o homem. Não é? Não é o homem.
Não é o homem. A mulher, ela tem muito mais esse movimento de desistir. Por isso que ela que vai buscar. Por isso que ela que vai atrás. Porque ela consegue enxergar muita coisa, por essa tendência de buscar mais o autoconhecimento. E aí ela já percebeu muitos pontos falhos dentro do relacionamento. O homem, dentro do processo que é mais o foco, às vezes ele tá no casamento que é um caos, que eu já atendi o casal assim. Quando eu fui atender, ele falou, mas eu não entendo qual é o problema dela. Eu não entendo o que ela tá achando o problema nesse relacionamento. E tá um caos. Por quê? Porque a tendência, eu tô aqui, eu trabalho, eu me dedico, eu faço isso, nesse processo quadradinho, eu tô entregando. É um soldadinho. E aí, o homem, ele tem mais essa dificuldade. Para ele, com certeza, ele viveria anos nesse relacionamento. Já ela, não. Mas não é legal essa provocação da mulher também? Porque vira um comodismo, não vira? Da parte do Na homem? realidade, que incrível, né? Que ela se dá conta. E eu acho isso fantástico, porque imagina, aí você tá indo para um casamento infeliz. Você tá ali casado. E ele tá infeliz também. Só que não admite, né? Só que não admite. Porque por mais que ele fale que tá legal, existe um ponto muito falho nesse relacionamento, que era a sexualidade. Aí me fale que homem que está feliz num relacionamento... onde tem baixa sexualidade. Não, aí ferrou. E dizem não. que a energia da sexualidade é a energia do dinheiro, da também, prosperidade. pô. Prosperidade, Ali, né? ó. Então, assim, e aí como? E aí, quando você confronta esse processo, aí que dá o estado de alerta. Realmente, a gente precisa melhorar. Meu Deus. É. Entrei num relacionamento. Eu. Meu Mentira, Deus. meu amor, mentira. Andresa. Entrei numa empresa e vi que tá um caos, um conflito. Ou entrei num set terapêutico com a minha esposa, empreendo com ela e tô num caos. Estou vivendo do que eu vou chamar da síndrome do antecedente. Calma que não é traição. Antecedente, que é, vamos supor, o cara que já foi ou presidiário ou ex-dependente químico e tal, mas o cara verdadeiramente fala, cara, eu não aguento mais ser como eu sou, não aguento mais ter esse relacionamento, a minha empresa está indo de mal a pior, meu casamento também. E aí toda vez que eu tento demonstrar uma mudança, eu falo assim, mas você faz 20 anos que você faz assim, mas você faz 10, agora você vai querer mudar? Como que a gente se livra desse peso do antecedente criminal? A primeira coisa, fazendo algo que é muito, muito trabalhoso. E eu tô atendendo um caso assim, né? Que é de um moço que ele vem de um processo de vício com a cocaína e que ninguém mais acredita nele. Entendi. Né? E o ponto de partida do nosso processo, que está sendo assim libertador, e cada sessão assim, a gente praticamente chora juntos, né? Que legal. Porque é o processo de você se perdoar. Imagina você ouvir uma voz, mas você está com uma dívida de X valor porque você gastou num lugar onde você tirou isso da sua família. Imagina isso te martelando. O peso que é. Como é que você consegue se transformar, né? E aí, assim, tô dentro de uma empresa e, você já fez muita coisa. E eu tô decidido a caminhar de uma forma diferente. Primeira coisa, não esperar que ninguém faça isso. Você precisa se perdoar. Se você não fizer isso, a culpa vai te torturar e vai te sabotar. Porque a culpa vai fazer você repetir e fazer tudo que todo mundo tá esperando você fazer. Ô, Cléo, e a droga, você vai para droga geralmente por um vazio grande ou tentando ser maior do que você é. Né? Então eu me alimento da droga porque daí eu fico super-herói. Uma prótese emocional, né, Léo? E isso acontece, as pessoas não têm noção, mas dentro de milhares de empresas, para a pessoa poder suportar a pressão, donos de negócio, para poder suportar a pressão, ou senão vou fumar o meu baseadinho depois, porque é uma hora de dar uma relaxada. Cara, se você está vivendo isso,
é algo que você está colocando uma prótese emocional ali. E antinatural. Antinatural. E é um problema, porque uma hora isso daí vai vazar e vai pegar no relacionamento, vai pegar no negócio. Tô errado. E pegar em tudo, né? Na realidade, isso é o quê? A fuga. Porque você não quer ser adulto. E eu falei antinatural, fuga, né? provavelmente alguém que Vai falar. vai falar, é super natural. Não, eu entendi que é antinatural porque você não está produzindo a sua solução. Você está precisando de solução externa, né? E você está precisando buscar alguma coisa porque você não teve coragem de acessar conteúdos em você que você precisava de uma postura ali adulta e que lá na infância, provavelmente lá na infância, você teve que ser adulto. Tá. Aquele processo em que a gente esse papo aqui, se a gente for trabalhar, vai. Não, eu já tô de olho no... É maravilhoso. Já virou um set terapêutico aqui. Vamos escolher uma cartinha aqui para tirar? Vamos ver o que sai? Peraí. Acho que embaralhei tudo errado isso aqui. Oh, meu Então, a gente não Deus. olha. Deixa eu tirar a carta. Tira uma aqui. Puxa uma aqui. Eu sou a convidada. Vai. É pra você, vai. Peraí. Quer tirar uma, Léo? Não, lê você, Não, pode eu ler. quero, não, eu quero que Daí você leio. leia. Vai Eu ler. quero Tá que bom. você leia. Então, vamos lá. Já que é pra mim, eu quero ouvir. Meu Deus. Aqueles que desistem não irão me afetar em meu caminho. Sei que forças invisíveis me ajudam a resolver desafios. Uau! Meu Deus! É demais, né, cara? É incrível, incrível. isso aqui Não sai? desistam, né? Independente do que tá aí no seu coração, independente do que você tá enfrentando na sua empresa, no seu relacionamento, não desista. Meu Antes de tudo, né? Investe com todas as forças que você tem. Para né? salvar seu Pra casamento, salvar sua empresa, seus negócios, é isso aí. Mas investe com coração, com vontade, para fazer funcionar. Porque quando a gente faz dessa forma, é muito difícil não dar É certo. muito difícil. Nossa, que lindo. Ó, Perfeito. saiu Guarda aqui aí. para mim, ó. Eu Tirar uma estou foto. determinado a ter mais dinheiro. Eu estou dedicado a atrair riqueza. Uau! Assim seja. Amém. Pode ser para nós Amém. todos? Deixa eu ver o meu aqui. Tirei. Bom, o meu saiu um coringa. Você não tem mensagem para mim hoje. Não, agora foi. Tem sim. O que serviu para meus avós não me servem mais. Uau. O que serviu para os meus pais não me servem mais. Escolho o que é melhor para mim. Tem a ver com família, né, cara? Empreender em família. Quantas vezes a gente vai assumir, né? Coisas que, porque meu pai faz assim, porque meu tio faz assim, só quer replicar. Os relacionamentos, né? Muitos relacionamentos, você eu acho que deve detectar isso daí. Tô querendo seguir um modelinho que foi do meu pai, do meu avô, ou se não, quero fazer contrário pela rebeldia, por tudo, dá na mesma, né? E por isso que o conhecimento liberta, gente. Por isso que a gente ter coragem de... E sobretudo, ter coragem. Tá, eu vou olhar para os meus pais, para os meus avós com muito respeito, mas eu não preciso reproduzir o padrão deles. Exatamente. Né? Honrar eles, né? Não é reproduzir o que eles fizeram. Exatamente. É viver da melhor forma possível, pegar a energia deles. Honrar eles é você não ficar julgando. Exato. O que foi, Que teve o lindo, seu... né? Né? Que bonito, hein? Que lindo, né? Você acha que a gente ia falar tchau ou abre a Cleo? Não, abre a Cleo uma aqui? abre. Então abre. Vamos. A Cleo disse que quando vem aqui adora abrir o Minutos de Sabedoria, então... Ah, meu Deus. Já? O 177, na sua 177. voz de locutor. Ah, sim. Faça questão de ser alegre e otimista. Nada na Terra pode destruir a felicidade do homem otimista e alegre. Se lhe chegarem dores, receba-as com calma e não se deixe atingir por elas. Não coloque sua felicidade no que vem de fora. Construa sua felicidade dentro de você mesmo, fazendo consistir sua ventura no progresso constante da vida do espírito, na sabedoria do coração. Que tem tudo a ver, né? A gente pegou a ciência da felicidade para voltar nesse último bloco e a gente fala sobre construa sua felicidade dentro de você mesmo. Tá aí. Clauzinha, você construiu a nossa felicidade dentro de nós mesmos. Você construiu. Gente, que coisa linda, né? Gratidão. Eu tenho que me segurar aqui nos últimos minutinhos pra não chorar. Ah, Achei tão lindo, gente. Maravilhoso. lindo. Tão lindo. Passa suas redes sociais, onde a gente te encontra, como a gente te contrata, como dá pra botar você num pacotinho de embrulho e levar pra todo mundo. Não, me sigam lá no Instagram, Cleo Alves Psicanalista. Lá tem todos os treinamentos, tem os meus e-books. Quem não consegue uma consulta
consulta, pode ter acesso comigo através desses trabalhos lindos, maravilhosos que eu dediquei à minha alma e que com certeza, de alguma forma, vai te ajudar. A alma do negócio, É né? isso aí, o nosso propósito. Bora lá? Bora lá, mãozinha aqui, essa mão bonita aqui, ó. Põe aqui, Ai, põe aqui, que- a gente olha para lá e só agradece. Obrigado pela sua presença. Até a próxima alma do negócio. Tá feliz, meu irmão? Eu estou muito feliz, ó. Cuide dos seus relacionamentos. Eles vão ser a fortaleza para você enfrentar esse mundão. Beijo no coração. Beijo.